Glória a Deus. Queridos, quero ler duas passagens com você. Uma está em Miqueias 4:3 e a outra está em Joel 3:10. Glória a Deus. Diz assim, Miqueias 4:3: E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em enxadas, e as lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Amém? Agora Joel 3:10. Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Encoraja o fraco a dizer: eu sou forte. Amém? Vamos orar, vamos orar. Pai, eu coloco na tua presença em nossas vidas. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando esse tempo com a tua palavra, e que essa palavra possa nos abençoar, nos transformar, nos fortalecer, nos encorajar a que nós possamos lutar as guerras do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesses dias o Senhor nos levante como aqueles que proclamam a tua glória diante dos homens. Todo joelho se dobrará ao Senhor, porque o Senhor é o Deus das nações, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, essa palavra é interessante, ainda que ela tem essa questão escatológica, tem relação com os fins dos tempos, né? Mas aqui eu quero colocar dois momentos que são representados por essas passagens, né? Ainda que alegoricamente, mas representam dois momentos na nossa vida, né? Porque em Miqueias 4, ele diz o seguinte: converterão ou transformarão as suas espadas em enxadas, ou arado, diz outras traduções, e as suas lanças em foice. Ou seja, aquilo que é instrumento de guerra, aquilo que é instrumento de defesa ou de ataque, será transformado em instrumento de edificação, em instrumento de construção. Amém? Agora, depois diz em Joel 3, diferente, ao contrário. As enxadas se transformam em espadas e as foices se transformam em lanças. Ok? Agora, o instrumento, que é instrumento de edificação, de construção, se transforma em instrumento de guerra. O instrumento que está servindo para trabalho, agora se transforma em instrumento, em arma de ataque ou em instrumento de defesa. Amém? Então, são dois momentos. Por quê? Porque nós sabemos que existe essa divisão. Existe esses dois lados. Quando nós olhamos para a terra e quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos, quando nós olhamos para quase todo lado, nós encontramos essa divisão clara entre o bem e o mal. Desde o Éden isso acontece. Vamos lembrar um pouquinho? Deus fez todas as coisas. Deus disse que tudo era bom. Amém? A Bíblia vai falando dos 6 dias, que podem ser 6 anos, 6 milhões de anos, não importa. Nós não estamos trabalhando com essa questão científica. Mas o fato é que tudo que Deus fez era bom. Deus fez tudo e era bom. E completou, né? Nós somos a coroa da criação. Ou seja, quando ele faz o homem, ele fala, é muito bom. Então, Deus faz tudo e tudo é bom. E aí, Deus faz uma coisa, Deus coloca o homem num jardim, a Bíblia diz. E Deus coloca o homem no jardim, e Deus colocou o homem para fazer duas coisas. Duas. Uma era para lavrar o jardim, trabalhar, construir, edificar, amém? Formar aquele lar. E a outra era para guardar o jardim. E aqui está a grande diferença. Uma era para lavrar, outra era para guardar. Uma era para trabalhar edificação, o outro era para proteger, guerrear, lutar, fazer o que fosse necessário para que se mantivesse a edificação, a construção, a consolidação. O que aconteceu foi que Adão, ao ser colocado no jardim, ele lavrou. A Bíblia diz que ele lavrou. Ele dá nome aos animais, ele está construindo um lar, ele está lavrando, ele está edificando, as coisas estão acontecendo, ok. Porém, Deus, sabendo de que a serpente viria, o mal viria, ele sabia que o inimigo cedo ou tarde chegaria
até o Éden, chegaria até Adão. Então ele disse: Adão, não basta você lavrar, não basta você trabalhar, não basta você edificar. Não, Adão, você precisa guardar, proteger, lutar por aquilo que você edificou. Amém, querido? Então nós precisamos olhar o que? Para nossas vidas. E entender que tem um momento na nossa vida que nós temos que estar o quê? Edificando. Na nossa família, nos nossos lares, né? Nos nossos valores, nossos projetos. Nós estamos edificando. Mas tem um momento em que nós precisamos o quê? Lutar, proteger, guerrear. Sabe, as nações que foram conquistadas na terra foram as nações que não tinham o quê? Não tinham força, ou não tinham habilidade, ou não tinham consciência de lutar. Não tinha neles o espírito de guardar, de proteger a sua terra. E o que aconteceu foi que elas foram subjugadas. E quando subjugadas, tiveram que receber a cultura daqueles que o estavam subjugando. Deus viu que havia essa diferença. Deus, desde o Éden, Deus viu que a luz era boa. E Ele fez separação entre luz e trevas. Deus fez a separação de luz e trevas. Deus sabia que a luz era boa e que as trevas não eram boas. Então é muito importante a gente entender isso. E o que a gente olha, quando a gente olha para a Bíblia, a gente enxerga essa divisão claramente acontecendo. Desde o Éden nós enxergamos isso, né? Desde o Éden, porque chega a serpente e Adão, por não guardar, o que acontece? Ele cria a divisão entre o homem e Deus. Então do lado está o homem caído, do outro lado está Deus. Ele cria a divisão. Deus diz: não vá para a árvore do conhecimento do bem e do mal, vá para a árvore da vida. Não, ele cria a divisão. E agora ele tem a divisão, dois reinos: o reino da árvore do conhecimento do bem e do mal e o reino da árvore da vida. Há essa divisão. Aí nós vemos acontecendo essa divisão. Nós vemos Caim e Abel. Pronto, Caim mata Abel e divide o reino de Caim e o reino de Abel. O reino daqueles que matam e o reino daqueles que amam a vida. Aí nós vamos enxergando isso acontecendo, né? Veio o dilúvio e Deus separa uma família, e essa família constrói durante 100 anos a arca, né? E depois de 100 anos eles entram na arca. Aqueles que criam na palavra que eles estavam falando entram na arca, mas somente foi sua família, os outros não entraram. Então aí a humanidade se perde e Deus reinicia a humanidade. Mas logo ali à frente a Bíblia diz que Cão desonra seu pai Noé, e Noé o amaldiçoa. Então, já cria uma outra divisão novamente. Sem Cão e Jafé. Cão já fica de fora. Fica de um lado Cão e fica sem Jafé para o outro. Você está entendendo, querido? Essa é a divisão. Quando nós olhamos para Abraão, logo Deus tem uma promessa: você vai receber um filho. Aí na pressa, Sara vai lá, coloca Agar na história e vem Ismael, e logo nós temos o quê? Por um lado nós temos Ismael, por outro lado nós temos Isaac. Quando chega a época de Jacó, aí vem Esaú, vende a bênção, a história toda que você já conhece. Aí fica Israel de um lado e Esaú do outro. Olha aí como que a Bíblia vai contando a história dessa divisão clara. A divisão dos reinos, né? Quando chega lá na frente, Israel está bem, está funcionando, daqui a pouco divide, vira dois lados. Reino do norte, reino do sul. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos o quê? A parábola do filho pródigo, divisão dentro da casa. Nós olhamos joio e trigo, quer dizer, existe essa divisão clara. E Deus sabe disso. Então, o primeiro chamado é: eu quero que vocês sejam separados. Eu quero que vocês escolham o lado. Em primeiro lugar, você escolhe o lado. Você diz: esse lado aqui não está bem, esse lado aqui não é bom, não é de Deus, eu vou para esse lado. Esse caminho aqui não é bom, o caminho de morte, eu vou para o caminho da vida. Então, você começa a escolher, olhar qual é aquele lado que foi rejeitado por Deus e o lado que foi aprovado por Deus. E nós falamos muito mais no campo das ideias. No campo das ideias, porque as pessoas foram tendo o quê? As ideias. Cada um tem a sua forma de pensar e o mundo foi se dividindo. E hoje nós temos uma divisão clara no mundo. Um mundo que ama a Deus. Um mundo que honra a família, honra os valores. E um mundo que desaprova a Deus, que acha que Deus nem existe, que acha que a família é uma coisa arcaica, passada, que não resolve nada. Nós temos esse mundo. Nós temos um mundo que diz que nós somos atrasados, que cristão, ele tem uma cabeça passada que não resolve mais nada, né? Que o cristão não faz parte do contexto atual, que nós precisamos dar uma atualizada em tudo, querido. Então existe
toda essa divisão. Existe um mundo que olha de um jeito as coisas, e existe outro mundo que olha de outro jeito. Existe um mundo que escolheu, eu amo a Deus, eu amo a minha família, eu amo os valores e quero lutar por ela. Existe outro mundo que diz, você é ultrapassado, você não pensa corretamente, o mundo já mudou, a Bíblia é um livro de conto, de carochinhas, esquece esse negócio, não é por aí. Existem esses dois mundos. E se nós não cuidarmos, o que vai acontecer, querido? Nós seremos subjugados, essa é a palavra. Entenda uma coisa clara hoje, nós somos uma nação muito forte, chamada Igreja do Senhor Jesus, amém? A nação eleita, amém? A geração eleita pelo Senhor, amém? E nós somos esse povo escolhido, amém? Agora, se nós nos calarmos, sabe o que acontece? Nós seremos subjugados. Nós seremos o quê? Subjugados. E quando nós somos subjugados, nós muitas vezes vamos sofrer o impacto cultural dessa subjugação. Assim como o povo de Judá sofreu influência quando foi o quê? Subjugado, como ficou no cativeiro. Muitos não voltaram. Olha que coisa interessante. Muitos foram para o cativeiro da Babilônia, subjugados, né? Judá foi levado completamente. Deixaram, acho que os velhos, aqueles que estavam doentes, ficaram para trás. Mas levaram toda a força de Judá e levaram para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos. Querido, depois de 70 anos morando na Babilônia, eles são chamados, são liberados para voltar para Jerusalém. Voltaram? Voltaram sim. Voltou uma parte mínima, voltou para Jerusalém. Uma grande parte permaneceu na Babilônia. Por quê? Porque eles estavam acostumados com a Babilônia. Porque os valores da Babilônia conquistaram o coração deles. Então, aqueles que te subjugam vão colocar os valores que eles têm. E é por isso que a igreja tem que estar atenta. E não apenas lavrar a terra, mas nós precisamos o quê? Guardar a terra. Não apenas lavrar o jardim, nós precisamos o quê? Guardar o jardim. Então nós temos uma decisão clara e importante na nossa vida. Nos dias de hoje, temos os valores. Agora nós precisamos decidir. Nós vamos ficar com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou vamos ficar com a árvore da vida? Nós vamos ficar no time de Ismael, ou vamos ficar no time de Isaac? Nós temos que decidir. Nós vamos ficar no time de Caim, ou ficar no time de Abel? Nós vamos ficar no time de Esaú, ou vamos ficar no time de Jacó? Nós precisamos definir isso, querido. Nós vamos ficar no reino do norte, quando separou, que todos foram para a idolatria. Agora vamos ficar no reino do sul, com Davi, com o reinado que ama a Deus, do homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos entender isso. Aí você diz o seguinte, não, mas existe uma mistura, hoje existe um mix, né? Não, existe sim, existe mix. Tem dia que passa pelo nosso filtro algumas coisas e vai passando, e a gente aceita uma coisa, aceita outra, outro dia a gente rejeita e assim por diante. Não, tudo bem, isso acontece, sim acontece. Agora, chega momentos na nossa vida em que nós temos que ter papéis muito mais claros. Chega um momento que nós somos colocados contra a parede, e aí a gente tem que decidir, e tem que decidir claramente. Amém, querido? Então entenda uma coisa é você amar as pessoas. Nós precisamos amar todas as pessoas, amém, querido? A Bíblia diz, ame o seu inimigo, a Bíblia diz, amar a todos, amém? Agora, uma coisa é amar, outra coisa é aceitar, é dizer, chamar o errado de certo. Outra coisa é dizer, não, eu amo tanto que isso não faz diferença para mim. Não, tem que fazer diferença sempre. Porque o amor que nós temos pelas pessoas é que faz com que nós ajudemos ela a mudar, inclusive a transformar. Amém? Então, se eu amo a minha família, eu vou lutar pelo melhor para a minha família. E quando eu tenho na minha família coisas que são contrários aos valores que Deus me deu, eu tenho que lutar para que aqueles valores sejam impressos. Você tem que respeitar, eu respeito e você sempre respeitar, amém? Nós temos que respeitar, amém? Respeite os seus pais, respeite os seus filhos, respeite os seus irmãos, respeite as pessoas, amém? Agora uma coisa é negociar valores, em nome do respeito negociar valores, não. Então eu respeito os seus valores, mas respeite os meus. Eu respeito a sua opinião, mas respeite a minha. Eu respeito a sua atitude, mas respeite a minha. Eu respeito as suas crenças, mas respeite a minha fé. Amém, amado? Respeite aquilo que eu penso. Agora,
Quando nós enxergamos um mundo que quer tolir, um mundo que quer acabar com aquilo que nós pensamos, cremos, que nós praticamos, quando existe um mundo que vem para tentar o quê? Destruir aquilo que nós edificamos, aí é importante demais. Nós estamos edificando, nós estamos trabalhando, nós estamos tranquilos, nós queremos paz, nós estamos convivendo, nós estamos avançando aos poucos, mas quando o inimigo chega e começa a tentar destruir nossos valores, aí pronto, aí você pega a sua enxada e transforma numa espada, aí você pega o seu arado, transforma numa espada, aí você pega a sua foice e transforma numa lança, aí você não fica de bobeira com o inimigo, aí você não vai dizer para sua família, é verdade, né, o mundo mudou, as coisas mudaram. Não, querido. Quando o inimigo tenta destruir a igreja, a família, nós precisamos manter a nossa fé. Nós precisamos manter a nossa força e lutarmos com as nossas armas. Qual é a nossa arma? A nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é o amor, é verdade. E esse amor que faz com que eu use a palavra com destreza. É esse amor que faz com que eu pegue a palavra e leve as pessoas, dizendo a ela, você precisa mudar, transformar, porque isso não é o correto. Amém, querido? Então nós temos que tomar essas definições. Uma hora nós estamos o quê? Definindo os lados. Aonde eu estou? Outra hora eu estou defendendo o meu lado. É diferente. Tem uma coisa quando você escolhe o lado. Não, eu escolho o meu lado. Meu lado é Deus, é o amor, é a família, são os valores cristãos. Meu lado é a unidade, meu lado é a vida. Você escolheu o lado. Amém? Não, eu não sou a favor da morte, eu não sou a favor do aborto, eu não sou a favor da invasão das propriedades. Eu não sou a favor. Você escolheu. Você escolheu. Tudo bem, está escolhido. Amém, querido? Agora, é diferente depois. Quando você escolheu, você lutar pelo seu lado, amém? Não basta escolher, por quê? Se você só escolhe o seu lado e não luta, vai acontecer uma coisa, olha aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Isso é muito importante. Quando nós, igreja, nos calamos, quando nós, igreja, ficamos quietos, então, nós não avançamos, porque o inferno não fica quieto, entenda uma coisa clara, o inferno nunca fica quieto, amém? Então, o inferno avança, se nós ficarmos quietos, o inferno avança, e aí, se nós estamos calados, quietinho, não falamos nada, tá tudo certo, é assim mesmo, o mundo mudou, sabe o que acontece? As portas da igreja é que não prevalecem, aí o inferno entra. Tá entendendo? Então nós precisamos definir qual é o nosso lado nessa história. Nesse mundo que nós temos pela frente e que nós temos dois times, muito claro, justiça e injustiça. Nós temos o quê? Bem, mal. Nós temos Deus e nós temos o diabo. Nós temos o quê? Construção, destruição. No Brasil, vocês sabem, o Brasil está passando por um momento em que nós vemos o que? Claramente dois lados. Como eu estou dizendo aqui, nós vemos no Brasil dois lados. E as pessoas têm que definir que lado que eu estou. Defina qual lado que você está, querido. Mas não somente isso, lute pelo seu lado. Se você ficar quieto, amanhã você pode ser calado totalmente. A rainha Esther tem uma história tão bonita, tão linda, né? Ela é introduzida, né, no palácio do rei persa, se transforma em rainha persa. Então teve um momento que ela foi a rainha persa, e o seu primo, aconselhando ela, ensinou a que ela pudesse se portar da melhor maneira. Ela tinha sua beleza externa, seu primo também ensinou até a beleza interna. Então ela conquistou o espaço, se transformou a rainha persa, e ela com certeza edificou, né, uma autoridade juntamente com o rei. Agora chegou um momento em que ela foi chamada a lutar. Ela tinha o seu lado, o rei nem sabia o lado dela, mas ela tinha o lado dela, né? O lado dela é o povo de Deus. Não, eu sou de Deus. Ele nem sabia direito sobre isso, ele era um pagão, né? Mas no momento em que Amã, um inimigo, entra na história e ele tenta destruir o povo de Deus, aí Esther é chamada a tomar responsabilidade. E ela deixa de ser apenas a rainha Esther, amada, querida, aquela pessoa dócil, aquela pessoa que não gosta de discutir política, que não gosta de discutir religião, aquela pessoa que sabe, da paz. Eu sou da paz, eu sou do amor, né? Mas aí Esther é conclamada. E aí chega um momento que ela precisa deixar de ser apenas a rainha dócil, amada, para ser aquela que levante a sua voz e diz: este inimigo está tentando destruir minha família e eu não aceito. Eu estou pedindo agora, rei, que o Senhor possa fazer algo que transforme essa situação, senão meu povo vai ser destruído. Uau, meu Deus! E o rei, como ela construiu muito bem, como ela fez muito bem a construção, nesse momento que ela entra na guerra, o rei entende ela, e o rei entende toda a circunstância, e a voz dela é ouvida, e o povo de Deus é salvo
pela atitude dela. A atitude de não apenas ficar calada, vivendo o momento dela, como o seu próprio primo diz para ela: olha, você pode estar aí como rainha, você pode dizer, eu não vou me levantar, Deus vai enviar livramento de outra maneira, mas você pode perecer, né? Então ele chamou ela à responsabilidade, e aí ela tomou a decisão: não, eu sei, eu não posso ficar quieto, eu não posso apenas escolher um lado, eu preciso tomar uma decisão, e a minha decisão é pelo povo de Deus, a minha decisão é pelo meu povo, a decisão pelos meus valores, a minha decisão é manter vivo, forte e avançando os valores que eu aprendi e que foram bênção, os valores que me ensinaram e que me manteve viva e me fez até inclusive eu conquistar o que eu conquistei hoje. Então Esther se levanta e o povo de Deus é livre. Por quê? Porque ela estava usando porque ela estava usando a enxada, ela estava usando a foice, ela estava construindo, ela estava trabalhando, mas no momento que foi requisitada pelo seu povo, ela se levantou e ela se tornou uma guerreira. Pegou a enxada, transformou numa espada. Pegou a foice e se transformou numa lança. Amém, querido? Ela transformou aqueles instrumentos de guerra no momento certo. Amém, querido? Então, tem um momento em que Deus vai fazer uma obra grande e que nós vamos o quê? Recolher o instrumento de guerra e vamos fazer deles instrumento de edificação. Amém? Agora, tem um momento em que Deus nos levanta e Deus fala assim: agora eu quero que você pegue o instrumento de edificação e transforme em instrumento de guerra. Amém, querido? Nós estamos aproximando das eleições, daqui a um tempo das eleições. Amém? Nós aqui voltamos dos Estados Unidos, né? Aqueles que conseguiram resolver o título, né? Todos vão voltar aqui. Então, aqui a gente vai, aquela fila enorme, né? Nós vamos votar aqui, é uma cidade próxima a Boston, né? E é aquela cidade, e é uma escola, quando nós voltamos lá, e aquela fila enorme, o povo votando, o brasileiro quer votar, mesmo morando aqui nos Estados Unidos, né? Nós queremos votar, né? Então, nós queremos votar, e nós vamos fazer de tudo para que o nome de Deus seja glorificado, amém? O nome de Deus seja exaltado, amém? Nós vamos fazer de tudo, para quê? Para que permaneçam aquele que Deus começou, a obra que Deus começou, ele possa terminar, amém? Mas Deus precisa que nós nos levantamos como igreja, amém? Mas essa igreja agora que é guerreira, não é a igreja apenas que edifica, mas é uma igreja que guerreia em nome de Jesus, amém? Então nesses dias, em nome de Jesus, vamos tomar uma atitude diferente, faça essa diferença. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, mas nós amamos o Brasil, amém, querido? Nós vamos olhar para o Brasil com o nosso amor, com o nosso patriotismo, vamos declarar sobre o Brasil o melhor de Deus, e vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Por isso que nós podemos votar, ainda aqui nos Estados Unidos, para que o Brasil seja abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Eu quero orar agora por você, que primeiro, você precisa definir lado, que lado que eu tô na vida, nas circunstâncias, nas questões da vida, que lado que eu tô, amém? Escolha o seu lado, né? Não adianta ficar em cima do muro, que em cima do muro você está do lado errado já. Então, escolha o seu lado. A segunda coisa é não apenas escolhemos o nosso lado, nós lutamos pelo nosso lado, amém? Nós lutamos pelo nosso lado. Nós estamos num time, esse time é o time de Deus, e nós lutamos por Deus em nome de Jesus, amém? Quero orar em nome de Deus, abençoar nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando-nos, ó Pai, diante dessa missão, Deus, de primeiro lugar, escolher os lados, sabendo que existe, de fato, no mundo, os dois lados, e nós queremos escolher o lado certo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor abençoe, para que nós alcancemos aquilo que nós precisamos no Senhor. Deus, nós olhamos trevas e nós olhamos luz. Nós olhamos bem e nós olhamos mal. Nós olhamos cristãos e nós olhamos pagãos. Nós olhamos os valores divinos e nós olhamos os valores das trevas. E nós precisamos definir. Mas não somente isso, Pai. Eu quero orar hoje para que nós não apenas definamos nosso lado, mas que nós possamos lutar por aquilo que o Senhor tem nos dado. Lutar pelos valores da igreja que o Senhor tem nos dado. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe nesses dias. E que nós possamos avançar em nome de Jesus, para que o teu reino seja glorificado, para que o Senhor possa receber o louvor e a honra, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, em nome, fazer parte do exército de Deus, não apenas do povo de Deus. Nós somos parte do povo de Deus, mas nós queremos ser parte do exército de Deus, que luta e luta bravamente para que os valores não se percam, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu te agradeço por esse momento e quero declarar sobre as famílias o teu poder, a tua unção, a tua bênção, o teu milagre, tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus que nós recebemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. A palavra de hoje é uma palavra de conscientização, que você possa pegar isso, você possa praticar na sua vida, em nome de Jesus, bem? E nós possamos de fato
ter os valores de Deus acontecendo na nossa vida. Que os valores de Deus sejam prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito, muito, muito. Fique na